Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Graças a Deus, a gente tem mais uma oportunidade, mais um privilégio de louvar, de engrandecer ao nome do nosso Deus. Há um Deus que é poderoso, há um Deus que é grandioso, há um Deus que é bondoso, há um Deus que nos ama sem igual, sem medida, há um Deus que nos livra, há um Deus que nos salva. É a esse Deus que é digno do nosso louvor, é a Ele que a gente vai cultuar, é a Ele que a gente vai adorar. E eu te convido para fazermos isso juntos, para a honra e para a glória do nosso Deus. Aleluias! Seu amor me alcançou e na cruz por mim morreu, meu pecado apagou, com poder ressuscitou. Segue sendo Deus fiel, meu refúgio me sustém. Jesus é toda a razão que me deu libertação. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste. Está escrito, tens vencido, Cristo, tu és meu Senhor. O princípio e o final, esperança sem igual, o perdido encontrou em Jesus a salvação. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste. Está escrito, tens vencido, Cristo, tu és meu Senhor. Que o Senhor seja exaltado, que seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste. Está escrito, tens vencido, Cristo, tu és meu Senhor. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste. Está escrito, tens vencido, Cristo, tu és meu Senhor. Cristo, tu és meu Senhor. Cristo, tu és meu Senhor. Glória a Deus. Cristo, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele que é poderoso, Ele que nos livra, Ele que nos cura, Ele que nos salva. Está escrito, está relatado isso. Jesus Cristo é o Senhor e consumador das nossas vidas. Aleluias. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Graças a Deus. A gente canta um louvor como esse que a gente acabou de cantar, falando sobre o poder do nosso Deus, falando sobre a
o refúgio que a gente tem nele, que ele tem vencido, que ele é o Deus das nossas vidas, o grande poderoso, o grande Salvador de nós, cria em nós, ou tende a haver em nós, uma conscientização da nossa fé em relação ao nosso Deus. Isso é um fato, o tamanho do nosso Deus, o poder do nosso Deus. Mas aí precisamos, cada um de nós, pensar muito na nossa fé em relação a todo esse poder desse nosso Deus. Eu vou ler um texto no livro de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17 e versículo 18 apenas, que diz muito da realidade que nós estamos vivendo, diz muito dessa fé nesse Deus, na consciência da adoração a esse Deus. Diz assim, a palavra de Deus: ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Bendito e exaltado é o nome do nosso Deus. Que isso seja uma realidade. Nós vamos cantar isso, que a gente tem um Deus que nos protege, um Deus que é o nosso refúgio, um Deus que é a nossa salvação. Então, independente do que aconteça, a gente tem, mesmo assim, a gente tem que se alegrar no nosso Deus. Vamos louvar a Ele, aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
produto da ninguém minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. A gente precisa pensar muito, irmãos, no que a gente acabou de cantar. Se a gente cantou que nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus é grandioso, que o nosso Deus é majestoso, é nele que a gente encontra a salvação, a gente precisa ter fé, a gente precisa enfrentar essa situação toda, porque é um fato que o nosso Deus é poderoso, é um fato que Ele é grandioso, é um fato que Ele é aquele que dá a salvação para a gente. Mas também é um fato que nós teremos dificuldades, que nós teremos problemas, que nós teremos dúvidas e medo. Não importa, todavia, mesmo assim, nós o louvaremos, nós o engrandeceremos, nós o adoraremos para a honra e para a glória do nosso Deus. Então, se a gente tem alguma dúvida, que a gente busque no nosso Deus essa fé, essa certeza, para que a gente o adore, para que a gente o engrandeça com alegria, com a nossa sinceridade, com a nossa verdade, para a honra e para a glória do nosso Deus. Bendito e exaltado é o nome do nosso Deus. Amém. Olá, graça e paz a você que está assistindo a este culto. Pela graça de Deus estamos reunidos mais uma vez para louvar ao Senhor, para refletir na sua palavra. Podemos juntos aqui tirar algumas lições para a nossa vida. Nós vamos continuar a nossa exposição no livro de Abacuque e hoje chegamos ao 3º capítulo, onde nós vamos poder extrair mais algumas lições para a nossa jornada de fé em meio a tempos adversos. Recapitulando um pouco, quando a gente volta lá no capítulo 1, nós refletimos na primeira reflexão deste livro, nós vimos que Abacuque ele vai questionar a Deus. Questionar a Deus por conta da injustiça que estava acontecendo no meio do seu povo, e ele vai dar a impressão na sua fala e no seu questionamento de que Deus estava sendo passivo com relação a tudo que estava acontecendo. Deus não estava nem aí para o que estava acontecendo no meio do povo. E aí Deus vai responder a Abacuque dizendo o seguinte: Abacuque, eu não só estou vendo, como eu também vou agir, trazendo um povo poderoso que é a Babilônia, para destruir esta cidade e levar vocês como cativos. Vocês vão ser escravos, eu vou agir, fique tranquilo. Diante desta resposta de Deus, desta revelação, Abacuque vai ficar mais angustiado ainda e vai questionar a Deus, dando a impressão de que Deus é um Deus incoerente. Por quê? Porque Deus, sendo santo e poderoso, vai usar uma nação pecadora como a Babilônia para punir o seu povo. Povo perverso, um povo injusto, vai punir esse povo de Deus. Termina o capítulo 1 aí, onde nós chegamos no capítulo 2, no versículo 1, onde Abacuque, ele vai dizer o seguinte: eu vou estar na minha torre de vigia, esperando a resposta de Deus. E Deus vai responder a Abacuque dizendo que ele vai intervir no meio deste cativeiro também, para punir a Babilônia, dando algumas certezas a Abacuque e terminando no capítulo 2 dizendo: Abacuque, eu estou reinando no meu trono. Parece que para você eu estou sendo passivo e incoerente, mas não, eu estou reinando, eu estou agindo e eu estou no meio de tudo que acontece, Abacuque. Eu vou agir, fique tranquilo, porque eu estou no trono reinando. E aí nós chegamos no capítulo 3, onde Abacuque vai ter essa revelação de Deus, e daí ele vai passar da angústia para a adoração. Ele vai passar dos questionamentos para a certeza, para a convicção de fé, para que assim ele se fortaleça nessa jornada e nessa caminhada. Mas tem um detalhe interessante: nada no cenário de Abacuque mudou. Abacuque agora não vai adorar a Deus porque Deus respondeu a oração da maneira como ele esperava.
de resolver a situação ali da maneira que ele esperava, como ele queria. Deus não respondeu a oração dele assim. Deus respondeu no seguinte: eu vou agir e vocês vão ir como escravos. Então, diante desta revelação de Deus, Abacuque agora se volta a Deus para adorá-lo, nesta convicção, nesta certeza de quem Deus é e daquilo que ele deve fazer diante desta situação. E o capítulo 3, no versículo 1 até o 16, Abacuque ele vai começar a falar sobre esse Deus. Agora não mais ele questiona a Deus, não mais ele vai se voltar a Deus para ficar questionando, para ficar murmurando. Não, agora ele se volta a Deus falando da grandeza deste Deus. E primeiro ele pede a Deus: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, aviva o teu povo, Senhor. Mesmo diante desse cenário, traz um avivamento sobre nós. E aí ele vai começar a falar sobre esse Deus, do poder dele, que esse Deus, ele é poderoso, ele é como um cavaleiro vitorioso, que marcha vitoriosamente. Os céus, a terra se curvam diante desse Deus, o mar se curva diante desse Deus, sobre a grandeza, a soberania deste Deus poderoso. E o versículo que eu quero refletir com você é o do versículo 16 em diante, aonde Abacuque, diante de toda esta revelação de Deus, diante de tudo isso que ele experimentou com Deus, do versículo 16 ele vai dar algumas palavras de fé, convicção e de vida diante de Deus. Mas antes de nós entrarmos aqui, uma lição importante que Abacuque nos ensina no seu livro e que nós precisamos extrair para a nossa jornada de vida é de que nós precisamos ter uma vida de oração e da palavra de Deus. É isso que Abacuque faz. Abacuque está angustiado, ele está com dúvidas, com conflitos, com incertezas, mas ele recorre a Deus. Ele ora a Deus. Ele não fica reclamando e murmurando: Deus não está nem aí para mim, Deus está sendo passivo com tudo que está acontecendo. E ele não fica apenas no questionamento, na murmuração, ele vai até Deus. Ele ora a Deus, fala: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou angustiado, por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor não está agindo? Por que está acontecendo isso, Senhor? Mas também ele não apenas questiona, reclama, mas ele diz assim: Senhor, agora eu vou ficar esperando a tua resposta. Ele não joga Deus na parede e fala: eu quero que o Senhor responda para ontem. Não, ele fala: eu vou esperar, aguardar a tua resposta, Senhor. Porque eu sei que a resposta vem de ti. Eu sei que a minha vida está nas suas mãos, então eu espero do Senhor a resposta. E ele vive diante desta vida de oração e da palavra de Deus sobre a vida dele. E isso é uma lição fundamental para nós, de que nós precisamos viver diante da oração, da vida de oração e da vida com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o que nos dá a direção na caminhada, é o que nos dá a convicção de fé e que nos dá também a revelação do que irá acontecer no futuro. Deus prometeu, fez promessas a nós. E é a palavra dele que nos direciona a essas promessas. É a palavra dele que nos fortalece, nos dá convicções para a caminhada. E é a nossa vida de oração, de intimidade com Deus, que também nos fortalece, que também nos conduz na fortaleza de Deus, na confiança nele, na dependência dele. Mas sabe o que é triste? É que a oração e a palavra é uma das coisas que tem sido mais negligenciada por nós, cristãos. O que deveria ser a prioridade na vida do cristão acaba sendo a última coisa importante. Talvez você já tenha dito isso, e quem de nós nunca disse: hoje eu não tive tempo para orar. Hoje eu não tive tempo para ler a Bíblia. Nós temos tempo para passarmos horas no Facebook. Nós temos tempo para passarmos horas na Netflix,
assistindo filmes e séries e gastando tempo com isso, mas você já reparou que é maçante, que é um incômodo para a gente nós passarmos 10 minutos lendo a Bíblia? Se tornou difícil ler um capítulo da Bíblia. Se tornou difícil nós nos aprofundarmos na palavra de Deus. Se torna difícil nós orarmos. Por quê? Porque isso não é prioridade muitas vezes para nós. E se a palavra de Deus, se a oração não é prioridade, eu arrisco a dizer aqui que talvez nós não estamos vivendo pela fé. Deus não está sendo o Senhor e o centro da nossa vida. Nós precisamos pensar nisso. Porque se Deus é o Senhor e o centro da nossa vida tem que estar voltada a Ele como prioridade. E se Deus é prioridade, eu tenho que ter uma vida de oração. Eu tenho que me aprofundar na palavra dEle, porque a palavra dEle é um manual para a minha vida, é o que vai me direcionar nessa caminhada, é o que vai gerar fé, é o que vai fortalecer-me na caminhada com Ele. Então eu preciso disso para a vida. Então essa é uma lição fundamental para nós, para que a gente viva pela fé. Nós precisamos de oração, nós precisamos da palavra de Deus. E aí Abacuque, ele vai diante de tudo isso que nós falamos aqui, daquilo que a gente já refletiu. Ele vai chegar no versículo 16 dizendo assim: ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos, os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Olha só o que Abacuque está dizendo. Ouvi isso, ouvi o quê? Tudo isso que ele falou aqui sobre a grandeza de Deus, sobre o poder de Deus, sobre a resposta de Deus, a revelação de Deus para ele. Aí ele fala: os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. Não tem como nós termos uma vida de intimidade com Deus e não tememos e trememos. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente tem consciência de quem a gente é. Fracos, pecadores, limitados, e a gente se achega a um Deus que se revela a nós, sendo poderoso, santo, grande, tremendo, e não há outra resposta a não ser temer e tremer diante dele. E Abacuque, ele vai dizer: a podridão entrou nos meus ossos e os joelhos meus vacilaram, e eu devo esperar em silêncio. O quê? O dia da angústia que vai vir sobre esse povo da Babilônia. Deus está dando uma revelação a Abacuque do que vai acontecer, uma visão a ele, dizendo: Abacuque, sabe de uma coisa, vocês vão para o cativeiro, vocês vão passar décadas lá, mas eu vou intervir, eu vou castigar a Babilônia também, por causa da sua perversidade, por causa do mal que eles fazem, do seu orgulho, eu vou intervir também neles. Então Abacuque está dizendo o seguinte: eu sei o que vai acontecer com o futuro. E aqui tem um detalhe interessante, de que isso nós podemos tirar uma lição para a nossa vida, de que Deus não faz com que a gente passe pelas provações para nos destruir, mas Deus faz com que a gente passe pelas provações para nos ensinar e para que a gente saia melhores do que a maneira como entramos na provação. O povo de Israel está indo para a provação, mas Deus já deu a Abacuque aqui o spoiler. Deus está dizendo o seguinte: ó Abacuque, eu vou intervir, eu vou resolver a situação, tudo isso que vocês vão passar vai acabar, vocês estão passando por um período lá, mas vocês não serão destruídos lá, pelo contrário, eu vou intervir nessa situação e vou trazer vocês de volta. Vocês vão voltar melhores do que quando vocês foram. E diante disso, de tudo isso que Abacuque ouve, de tudo isso que ele ouve da parte de Deus, aí ele diz o seguinte: Senhor, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado,
mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Sabe o que Abacuque está dizendo? Ele está se referindo aqui, tudo isso que ele fala, a figueira, a videira, a oliveira, os campos, as ovelhas, tudo isso é uma referência à economia do país. O que gerava lucro, fonte de renda aqui, é isso que ele está dizendo. Mesmo que a nossa fonte de renda, mesmo que a nossa economia vá por água abaixo, mesmo assim, Senhor, eu me alegro em Ti e exulto no Deus da minha salvação. Olha que fantástico essa declaração de Abacuque. Sabe por que ele diz isso? Porque Abacuque ele para de olhar para a provisão e ele olha para o provedor. Ele para de olhar agora para as circunstâncias da vida e ele começa a olhar agora para o Deus poderoso. E quando a gente tem esse olhar também, de não ficarmos apenas nos concentrando nas circunstâncias, nas coisas da vida, e nós olhamos e centralizamos a nossa vida no Senhor e naquilo que Ele é, em quem Ele é, a nossa maneira de viver muda. A nossa maneira de lidar com as circunstâncias da vida muda. A nossa maneira de enfrentar as adversidades muda. Porque agora a nossa firmeza não está mais em nós, no nosso próprio poder, na nossa própria habilidade de resolver as situações, mas está em Deus, naquele que nos capacita a enfrentarmos as adversidades. Nós precisamos ter a convicção de que Deus é bom em todo tempo. Sabe qual que é um dos problemas que nós enfrentamos? É que nós achamos que Deus é bom somente, ou atrelamos a bondade de Deus somente quando Deus nos dá coisas. Pare e pense na sua vida como você lida com a bondade de Deus. Geralmente é assim, a gente fica feliz demais quando Deus nos dá as coisas. Aí a gente começa, Deus é bom, eu estou feliz porque Deus é bom. E aí a pergunta que fica, por que Deus é bom? Não, porque Deus tem me dado tudo, porque Deus tem feito tudo para mim, porque eu tenho trabalho, eu estou bem de saúde, eu estou bem financeiramente, eu estou caminhando bem, então Deus é bom. Mas eu quero dizer para você que Deus é bom mesmo se você perder tudo isso. Mesmo que eu e você percamos tudo, Deus continua sendo bom. Deus não é bom somente quando a gente ganha coisas. Deus é bom também quando a gente perde coisas. Este povo de Israel está indo para o cativeiro babilônico. Vão perder tudo. Vão perder a liberdade. Vão perder suas finanças. Vão perder sua provisão. Vão perder tudo aqui. E Deus continua sendo bom. Mesmo este povo indo para o cativeiro. Este povo vai para o cativeiro porque Deus é bom. Porque este povo merecia a morte, ser exterminado. Porque este povo foi chamado por Deus para ser povo exclusivo de Deus. Mas este povo é infiel a Deus. Este povo não anda da maneira como Deus quer. Deus poderia exterminar esse povo, mas por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia, por causa da sua graça, Deus manda esse povo para a disciplina, para que eles aprendam e para que eles possam voltar melhores e entender a situação da vida melhor. Então Deus age com bondade, mesmo quando a nossa vista pareça que não. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Deus é bom. Então, nós precisamos, assim como Abacuque, dizermos a Ele, eu me alegro em Ti, Senhor, independente do que aconteça. A minha alegria não está atrelada às circunstâncias. A sua alegria não pode estar baseada no que acontece ao nosso redor, ou com as coisas que temos ou conquistamos. A sua alegria precisa estar baseada e centrada em quem Deus é. Ele é o Deus Salvador, assim como Abacuque disse. Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Então a minha vida está centrada em Ti, Deus. Então o Senhor é a fonte da minha alegria. Então eu vou passar agora pela escravidão, mas alegre, contente, porque eu sei quem o Senhor é. Porque agora eu não me concentro mais no que eu tenho, mas eu me concentro em quem Tu és, Senhor.
E aí Abacuque termina dizendo o seguinte: o Senhor Deus é a minha fortaleza. E isso é fantástico, porque Abacuque está dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha segurança, a minha vida está segura em Ti, ó Deus, independente do que aconteça. A economia pode ir por água abaixo, a gente pode ir viver como escravos, mas o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha segurança. Eu sei que em Ti eu estou seguro, ó Deus, mesmo diante de um cenário caótico. E ele termina dizendo, lembra que Abacuque, no versículo 16, ele diz assim: os meus joelhos vacilaram, tremeram, eu estava sem firmeza. Mas agora no versículo 19 ele fala: Deus, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças. A corça é um animal com pernas velozes e fortes, sobe montanhas e desce montanhas. Este animal, Abacuque diz isso, usa a referência deste animal dizendo assim: Deus, Ele dá a mim também. Em meio a toda essa adversidade, a ligeireza das corças, a força, a fixação desses joelhos trêmulos. Agora Deus está dando segurança a mim. Agora Deus está me colocando de pé. Agora Deus está fazendo com que eu caminhe com firmeza. Por quê? Porque agora a minha confiança não está mais baseada nas coisas, não está baseada em mim mesmo, mas está centrada e baseado nesse Deus que é a fortaleza. E Ele me faz agora caminhar nas minhas alturas. A minha confiança está nele. E agora eu caminho pela fé em quem Ele é. Eu não estou caminhando no escuro, de dizer assim: eu não sei onde vai dar. Eu sei, você sabe, a palavra de Deus diz para mim e para você. Assim como disse a Abacuque: Abacuque, vocês vão para o cativeiro e eu vou intervir, um dia vocês voltam para cá. Eu vou livrar vocês. Assim Deus prometeu a nós também. Deus diz que no mundo nós vamos enfrentar aflições, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos ter problemas. Todos nós enfrentamos problemas na vida. Só que Deus também já prometeu e já deu a visão a nós do que vai acontecer. Ele disse que um dia tudo isso vai acabar. Ele disse que um dia tudo isso vai passar. Então Ele já deu o final da história para nós, e nós nos concentramos nisso, de que um dia tudo isso passa, acaba, um dia nós reinaremos com Ele eternamente. E é isso que precisa nos dar um ânimo, força nessa caminhada, e nós precisamos nos concentrar no aqui e agora, na maneira como nós estamos vivendo e lidando com as circunstâncias da vida. Estamos num cenário caótico, de crises econômicas, da crise na saúde. Estamos vivendo num caos que nós nunca experimentamos em nosso tempo. Só que nós precisamos caminhar pela fé em meio a esses tempos também. Precisamos dizer a Deus, assim como Abacuque diz: Senhor, mesmo que esse cenário piore, eu me alegro em Ti. Senhor, eu oro para que melhore, eu oro para que se resolva essa situação, Deus. Mas mesmo que não se resolva, mesmo que vá continuar assim, eu me alegro no Senhor, porque eu sei que um dia tudo isso vai acabar. Eu sei que um dia o Senhor vai intervir para sempre nessa história da humanidade. E um dia esse sofrimento acaba e a nossa alegria será eterna. Mas enquanto aqui e agora eu caminho pela fé. E isso precisa ser a nossa convicção para a caminhada. É isso que nós precisamos para continuar perseverando na vida espiritual. Nós precisamos desta convicção de que Deus está no controle de tudo e de que eu e você precisamos ter Ele como tudo na nossa vida. Porque se Deus for tudo para mim e para você, a gente pode ganhar ou perder coisas, mas mesmo assim a gente continua caminhando com Ele. Que a gente sabe que Ele é melhor do que tudo que a gente possa ter ou perder. Que Ele é o Senhor da salvação. Que a nossa fé esteja centrada em Deus, nós possamos caminhar pela fé
caminhar pela fé em tempos adversos, superando as adversidades e tendo Deus como o Senhor, a fortaleza da nossa vida, para que assim a gente tenha a ligeireza da corça e que a gente caminhe nas alturas, superando os desafios, enfrentando as adversidades com a confiança em Deus, de que Ele está no controle de tudo. Que Deus nos ajude nessa prática de fé, onde a gente viva de fato com Deus, caminhando com Ele, para o louvor e a glória dEle. Amém. Eu quero orar com você e que Deus nos ajude nessa caminhada. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Te agradeço por este momento de reflexão. Nós podemos pensar, refletir na Tua Palavra, neste livro maravilhoso que tem várias lições para nos ensinar. Nós aqui extraímos algumas lições, Pai, de uma forma bem básica, tem muito mais conteúdo para ser estudado, refletido e pensado aqui com mais tempo, mas que o Senhor possa, Pai, aqui de tudo que nós refletimos, trazer lições fundamentais para a nossa vida, onde nós caminhemos e prossigamos, firmes, constantes, nesses tempos adversos que nós temos enfrentado. Com a confiança de que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor vai intervir no momento certo, mas que a nossa vida precisa estar centrada em Ti, o Senhor precisa ser o centro da nossa vida, o centro do nosso coração, e que assim a gente caminhe para o Teu louvor, para a Tua glória. Ajude cada um, aqueles que estão angustiados, sofrendo, Pai, com as adversidades que temos enfrentado. O Senhor traga paz ao coração, traga luz à mente, Pai, para que eles possam ter convicções e caminhar firmes e constantes em Ti. Aqueles que estão, Senhor, com dúvidas, que o Senhor esclareça as dúvidas. Aqueles que estão vivendo pela fé, que o Senhor continue, Pai querido, fortalecendo a fé e que cada um de nós possamos continuar perseverando e caminhando contigo para o Teu louvor, para a Tua glória. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Que a Tua graça, a Tua paz e a Tua misericórdia esteja sobre nós. Amém. Que Deus te abençoe. Semana que vem nós voltamos para mais um culto, celebração a Deus e mais uma reflexão da palavra. Uma ótima semana a você e a sua família. Em nome de Jesus.